Olá, amantes da hematologia, aqui é o professor Dr. Luiz Arthur e aqui hoje nós vamos aprender sobre o hemograma nas leucemias agudas. Como identificar esse hemograma de uma possível leucemia aguda, que pode ser, ou vocês podem achar que não é, mas até o que prova o contrário vai dizer é uma leucemia aguda, ou mesmo como liberar depois que eu identifico e vou para a lâmina. E aí a gente vai precisar dessa habilidade de liberar e suspeitar de hemogramas de leucemias agudas. Vamos entender essa doença através do hemograma e também de conceitos. Vamos lá. Esse é nosso canal de YouTube, que sempre traz muito conteúdo prático para você aprender tudo sobre hematologia. Então, esse paciente tinha 37 anos, normalmente a gente só tem essa informação, e normalmente que ele é do sexo masculino. Como eu tive acesso à clínica, prontuário eletrônico, sabe, eu soube que o paciente aqui tem febre, ele está cansado e tem petequias, que são pontos hemorrágicos, né? Então, daí eu vejo esse hemograma, uma visão geral desse hemograma, e determino que, peraí, esse hemograma tem um gráfico, vocês vão ver que está alterado. Esse hemograma emite mais de 30 parâmetros. Ele é um equipamento de 5 partes de leucócitos, aquele conta os leucócitos. Esse hemograma conta reticulócito, conta plaqueta, conta hemácias e dose hemoglobina, conta leucócitos, que por sinal estava muito alto, faz o diferencial de leucócito que está alterado, ele contou o reticulócito, faz plaqueta por fluorescência, são as plaquetas imaturas, é a plaqueta que tem mais sensibilidade e mais recurso, então é muito difícil um equipamento desse errar a contagem de plaquetas, e observem as observações que o equipamento dá, que nós chamamos de flag, ou alarmes. Então, daí a gente tem uma visão geral desse hemograma, para suspeitar de uma leucemia. Por que suspeito de uma leucemia num caso como esse ou em outros casos? Esse é só um exemplo que você vai utilizar como padrão. Esse paciente é um paciente que tem leucocitose, para você que não lembra, o WBC é a contagem total de leucócito, e se alguém falar de leucometria, é a leucometria. Esse paciente tem 39.830 leucócitos, então está maior do que 10 mil, então ele tem uma leucocitose, mais de 10 mil leucócitos, com anemia, importantíssimo, anemia não é hematócrito baixo, é hemoglobina baixa, e essa anemia é uma anemia acentuada, é uma anemia grave, e esse é um sinal de que a medula óssea pode não estar funcionando, que é muito comum nas leucemias agudas. Em um paciente com leucocitose, lembre, trazendo aqui, ó, com anemia, o paciente tem uma contagem de plaquetas de 15 mil, padrão de leucemia aguda, plaquetopenia, essa também muito grave, que normalmente esse paciente vai estar sangrando, mas os pacientes com leucemias podem ter plaqueta de 130, 120, né, abaixo do seu valor normal, ou até como esse, né, caso. Então, entendo, anemia em qualquer grau, em qualquer nível, plaquetopenia em qualquer grau, em qualquer nível, leucocitose, na maioria dos casos. Às vezes esse leucócito pode estar normal, não é o caso em questão, mas pode estar normal no início da doença, ou ele pode estar com leucopenia devido à quimioterapia. Aqui não, aqui foi ao diagnóstico, que é o que a gente quer mostrar a vocês, como identificar. Então aqui ele tem uma leucocitose, o WBC está alto, com anemia e plaquetopenia. Isso já nos traz muita informação, pessoal, muita informação. Mas eu preciso agora interpretar o leucograma, os leucócitos que ele conta, neutrófilos, linfócitos, monócitos, muito importante nos casos das leucemias agudas, vocês vão entender por quê, granulócito imaturo, eosinófilo e basófilo. Bem,
esse paciente tem mais um sinal de que a medula não está funcionando bem, porque normalmente está só produzindo blastos, a neutropenia. E quando eu tenho neutropenia 7,5, mesmo que seja relativa, por causa da leucometria alta, neutropenia, esse paciente tem risco de infecção. E esse é um sinal para a gente do hemograma de que eu posso estar frente a frente com uma leucemia aguda. Lembrando que nós chamamos isso de tríade leucêmica, é a responsável pela leucemia aguda, esse sinal de identificar a leucemia aguda, que a gente está falando como é que eu identifico no hemograma. Quando eu junto anemia, plaquetopenia e neutropenia no paciente que normalmente tem leucócito alto, eu vou agora para o quarto sinal que pouca gente ensina, né? Que é, peraí, qual é a célula que está predominando? Monócito. Pô, que doença é essa que tem tanto monócito? Normalmente o monócito vai até 10%, vai até 1.000 células aqui, né? Analisem o valor relativo e absoluto. Então, esse paciente tem uma monocitose de 27.000, que corresponde a quase 70%, a 69%, e linfócito. Ele só contou linfócito e monócito, praticamente, né? Bem, e aí fica a dica. Nas monocitoses, ou até monocitose com linfocitose, eu tenho que pensar, será que isso é monócito mesmo? O professor falou que tem anemia, plaquetopenia, neutropenia com leucocitose, é padrão de leucemia aguda, é muito comum ele ter monocitose. Isso aqui, né, o livro às vezes não ensina. Então, eu estou ensinando aqui para vocês. Monócito alto. E aqui no gráfico, para quem não sabe interpretar gráfico, normalmente essa aqui é a região de linfócito, tem pouco linfócito. Essa é a região de neutrófilo. E a célula que está predominando é uma célula que vai do tamanho do monócito, que é essa região do monócito, para cima. Daqui, com esse gráfico, eu já penso em leucemia aguda, blastos, porque os blastos têm tamanhos similares a monócitos, por isso que está caindo e o aparelho está contando como monócito. O aparelho está errando? Não, é a capacidade que o aparelho tem de contar neutrófilo e separar pela quantidade de grânulos neutrófilos, linfócitos, monócitos e eosinófilos, certo? Então, aí, anemia, plaquetopenia, neutropenia com monocitose, com leucocitose, com monocitose, eu penso em leucemia aguda. E aí eu vou para a lâmina, vi o gráfico, interpretei, vi a plaquetopenia de 15.000, né? E vejo esse tipo de célula. Uma célula que se destaca, primeiro, num campo onde eu tenho pouca plaqueta. A plaquetopenia está confirmada em lâmina, pode liberar. Plaquetopenia confirmada em lâmina. Num campo onde eu vejo uma célula grande, né? E aí onde é como liberar, né? Agora, grande, com 88% dessas células que a gente viu, certo? Já adiantando para vocês, com nucléolos evidentes, citoplasma escasso, né? Uma cromatina fina, você pode liberar tudo isso. Aumentando a imagem aqui, nucléolos evidentes, essas células elas vão se repetir. Certo? A gente chama de monotonia celular, outra característica. Olha esse nucleolo, como é um alto relevo dentro do núcleo, citoplasma escasso, sem grânulo. Então, eu não descrevo desse jeito, eu descrevo, conto como blasto. Então, como liberar? Olha que linda essa imagem ampliada. Eu contei 88% de blastos. É assim que vocês vão liberar, 88% de blastos, certo? Vou corrigir aquela monocitose, dizendo que, na verdade, são blastos. Eu não vi nenhum monócito. Existe a condição, professor, de eu não liberar monócito? Sim, porque com 88% de blastos, com 2 linfócitos, são 90, lembrem disso. E com mais 10 segmentados, eu posso liberar monócito de 0. O importante aqui é eu chamar a atenção, né, e destacar como os blastos são e aí sim, como liberar? Que é a pergunta final da gente, certo? Lembrando que aqui eu contei como linfócito. Esse deu 100 células. E a observação que vocês podem fazer aqui é, primeiro, contar como blasto, libera assim. Segundo, esse blasto não tem nenhuma evidência que é mieloide ou linfóide. Então, no máximo, eu posso dizer, certo? Presença na observação, você vai na observação, você quer destacar que tem blasto. Então,
presença de células blásticas, presença de células imaturas com características blásticas. Vocês podem escrever também, sugiro avaliação de um médico hematologista, porque isso vai chegar no médico hematologista e vai confirmar esse diagnóstico por técnicas diferentes, como imunofenotipada, citogenética e biologia molecular, e vai começar um tratamento, que já é outra etapa. Então, você vai sugerir a avaliação de um médico hematologista, pode ligar para o médico depois do seu hemograma prontinho, certo? Sem problema nenhum. Esse é um passo importante que a gente tem que fazer, e ele vai começar a confiar na gente quando a gente acertar. Só não pode contar linfócito no lugar de blasto, certo? Não pode cometer esse erro nunca, nem contar com monócito, liberar resultado de aparelho direto, certo? E a nossa dica, que a gente faz isso em todos os canais, mais importante aqui no nosso é o seu aprendizado, no nosso canal, né? Mas também tem essa hematodica, que é só a parte simplória de resumo, é que as leucemias agudas, elas ocorrem mais em adultos e idosos na LMA, mas a LLA também é uma leucemia aguda e acontece mais em crianças, vocês podem ver isso em outras faixas etárias, esse é um padrão, e a característica da leucemia aguda é ter blastos na medula óssea, mais de 20% de blastos, e no sangue periférico a gente também pode encontrar blastos, nem sempre mais de 20%, pode ser 12, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, certo? Por isso, no hemograma, o paciente tem anemia, plaquetopenia, neutropenia, com ou sem leucocitose, vá para a lâmina, veja se aquele monócito é monócito, veja qual é a predominância de célula, encontrando um blasto, procure outro, e depois relate se existir alguma característica de blasto, entre em contato com o médico de forma urgente, esse é um exame urgente, e que aí sim você vai ganhar confiança, vai aprender a liberar, foi dessa forma que eu te ensinei a liberar o exame, e principalmente desconfiar de uma leucemia. Como desconfiar de uma leucemia? Como suspeitar que eu estou com leucemia? Só depois do exame, do hemograma muito bem feito, né? Dependendo de onde você está, em que país, em que local do Brasil, em que língua, inicialmente língua portuguesa, eu estou agora te ensinando a desconfiar, a identificar uma possível leucemia, liberar e resolver o caso. Um abraço, essa é a nossa aula de hoje sobre leucemias agudas, como suspeitar, como identificar, depois como liberar esse exame.